Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje. Kleber, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem, hoje é aniversário da minha mãe, dia 2 de julho, Dona Maristela. Como é o nome da mamãe? Parabéns, Maristela. Dona Maristela. Né, parabéns pra Dona Maristela. Quantas primaveras, como diria meu pai? Ah, ela disse que esse ano não conta por causa da quarentena. Ah, então ótimo. Ela então, melhor adotou assim. uma regra pro aniversário dela. Ela disse assim, olha, Renata, como esse ano a gente tá comendo alguns meses aí que tem que ficar em casa, não pode sair, a vida não tá normal e por aí vai, eu não vou considerar um ano a mais do meu aniversário, eu vou contar só no ano que vem. Aí, como mãe, a gente não contraria, né, Kleber? Jamais. Deixa ela, tá feliz assim, é a melhor coisa. Eu resolvi não contrariar, vou deixar ela seguir a regra dela, então ano que vem a gente fala desse assunto de novo. Mas parabéns, um beijão aí pra ela. Gaúcha também, né? Também, e hoje não sou só eu a gaúcha deste programa, já eu conto pra vocês que eu terei um aliado para falar gauchês comigo. Eu tô quase aprendendo esse dialeto aí pra poder falar com vocês hoje, viu? Muito bem, acho que tu deve se esforçar pra gente fazer um trio gaudério aqui, só falta colocar um fandango no fundo. Mas antes de chamar nosso convidado, Kleber, a produção industrial brasileira cresceu 7% em maio, depois de ter 2 meses de resultados negativos. O acumulado do ano ainda é negativo, mas já é um sinal bastante positivo, né, Kleber, esse crescimento? Sim, ele é bem positivo. Ontem a gente já teve o índice de atividade, né, o PMI, dando essa indicação para a gente, que ele veio com 51,6, acima dos 38,3 que a gente tinha em maio. Então já mostra aí que a atividade industrial brasileira retomou um ritmo bem melhor do que a gente tinha a partir de março. E aí quando a gente olha para esse lado, já traz uma expectativa um pouco melhor, né, dessa recuperação da atividade, aí falando somente de economia, né, sem falar obviamente na parte importante da questão da saúde, de que a indústria andando um pouco melhor, a gente pode ter uma recuperação da atividade um pouco mais rápida, né? Que é super importante também. Então o dado já vem ajudando bastante os mercados no dia de hoje também. Ótimo. E uma boa notícia, que é a produção de vacinas contra o coronavírus avançando nos testes, anima os mercados globais desta quinta-feira. Isso, essa notícia ela já saiu ontem, né, dessa nova vacina que vem sendo desenvolvida aí para o combate do coronavírus, dessa vez da Pfizer em parceria com a BioNTech, né, eles fizeram testes que tiveram sucesso e que animaram muito os mercados ontem. Hoje a gente já teve uma abertura positiva aqui, né, nos mercados futuros, exatamente por causa dessa expectativa, com os investidores deixando um pouco de lado as preocupações com os riscos de segunda onda da Covid-19, até porque ontem a gente teve a ata do FONC, né, que é a ata do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, divulgada pelo Fed, que também ajudaram os mercados, com o Fed reforçando que eles vão fazer tudo que tiver ao alcance deles para ajudar na recuperação da atividade da economia. E aí, para reforçar todo esse ambiente com um bom humor muito maior, acabou vindo aí o resultado de criação de 4,8 milhões de empregos em junho nos Estados Unidos, no relatório que vem agora, que é conhecido como Payroll, divulgado nessa manhã. Ele normalmente é divulgado na sexta-feira, mas foi antecipado para hoje. E o consenso, né, dos analistas era de que seriam gerados aí 3,06 milhões de empregos. Né? Então ele veio bem acima, o número ajudou bastante, e aí, como a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui, o Ibovespa, que ontem fechou com alta de 1,21,
já está no mercado futuro. Hoje a gente está aqui às 9h54, né, gravando um pouquinho mais cedo, então o mercado à vista não abriu, mas o mercado futuro já sobe 1,84, o dólar cai 0,62 a R$ 5,29, e o mercado futuro nos Estados Unidos também indica uma alta forte, ou seja, os investidores podem ter um dia bem positivo aí se nada mudar. Ótimo. E hoje, Kleber, nosso papo é sobre ETF ou ETF, como preferir. Se você nunca ouviu falar, calma, a gente vai explicar. Se você já conhece, fica aqui que vamos detalhar esse tipo de investimento. E para isso nós convidamos o especialista em portfólio da Itaú Asset, Eduardo Torres Casana. Eduardo, bem-vindo, te aproxega. Bom dia, Rê. Bom dia, Kleber. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui para falar desse assunto e parabéns para a Maristela também, né? Deixar meu parabéns aqui registrado. Muito obrigada. Eu vou pedir para ela ouvir com carinho o episódio de hoje. Claro que ela é ouvinte, né, gente? Mãe tem que ser ouvinte do podcast. Sem dúvida. Mas eu vou alertá-la que tem umas felicitações legais. Obrigada, gente. Bom, Eduardo, a gente que agradece a tua participação. A gente nunca falou muito sobre ETF aqui no podcast, então guardamos todas as nossas dúvidas e os esclarecimentos que a gente quer levar para quem está nos ouvindo para conversar contigo hoje. Então, eu vou te pedir para começar explicando para quem nos ouve o que é um ETF. Claro, com certeza. Vamos lá, então. Bom, ETF, como você comentou, o ETF, né? Acho que a pronúncia depende de cada um. Mas por que ele tem esse nome, né? Esse acrônimo ETF? Isso significa Exchange Traded Fund, né? Ou fundo de índice, como para traduzir aqui para o nosso dia a dia, né? Que é como eles são conhecidos no Brasil. E nada mais é do que um fundo negociado em bolsa, né? Então, ele é um produto que a gente fala que ele é híbrido. Por quê? Porque ele tem exatamente as mesmas características de um fundo de investimento tradicional, ou seja, ele é composto por ativos ou de renda variável ou de renda fixa, e ele pode ser negociado, e ele é negociado em bolsa, né? Então, a grande sacada desse produto é ele replicar um determinado índice. Então, por exemplo, um ETF de Ibovespa vai replicar o principal índice de renda variável do mercado brasileiro, né, o índice Ibovespa, e aí você vai ter exatamente a mesma composição do índice Ibovespa dentro desse ETF. E aí você pode, a grande sacada dele é poder negociar durante o dia exatamente como você faz com uma ação, né? Então, até o Kleber comentou, né? Pô, o Ibovespa, o futuro está subindo agora cerca de 1,8. Abrindo o mercado às 10, 11 horas, o investidor já poderia comprar ETFs de Ibovespa durante o dia, ele não precisa esperar o fechamento, né? Então, essa é a grande sacada desse produto, ele mesclar as características de um fundo de investimento com um ativo negociado em bolsa. Por isso que a gente fala que ele é híbrido. Legal, Edu. E você já até começou a explicar um pouquinho, né? Mas para ficar um pouco mais claro aí para os investidores, né? Para quem tem curiosidade, o que diferencia os investimentos, né, em ETF dos investimentos nos outros ativos, né, em ações ou em cotas de fundos? Quais são as principais diferenças que a gente tem para o investidor que for buscar esse instrumento? Acho que aí até já falando um pouquinho de vantagens também, né, Kleber? A grande sacada desses produtos é a diversificação, né? Porque você está comprando uma carteira diversificada. Eu dei o exemplo do ETF de Ibovespa, que mantém uma diversificação nas mais de 70 ações do índice Ibovespa. A gente pode pegar um ETF que replica um índice de dividendos, por exemplo, que também está bem diversificado. Então, a grande diferenciação dele é replicar um determinado índice. Eu dei 2 exemplos, mas a gente tem mais exemplos que a gente vai falar durante o call, né? E você consegue ter essa dinâmica de negociar em bolsa. Enquanto que, por exemplo, numa ação, você está com um risco específico daquela ação, né? E aí acho que outros pontos bem interessantes para citar é a transparência, porque você sabe exatamente o que compõe a carteira desse produto, desse ETF, né? Você consegue negociar em bolsa e ter aí uma liquidez muito rápida, né? Eu compro hoje e consigo me desfazer amanhã, por exemplo, ou às vezes no mesmo dia, né? Então tem essas grandes vantagens, além da dinâmica que ele possibilita de você negociar no mercado secundário de bolsa, tá? Essa é uma preocupação que os investidores sempre têm, né? Da liquidez na hora de negociação. E ela é alta também para o ETF hoje, né? Com certeza. Todos os ETFs de renda variável, eles têm as mesmas características de uma ação no sentido de liquidez, né? Ou seja, eu compro hoje e já estou exposto ao risco desse índice ou desse ETF que eu estou comprando, né? E aí eu consigo me desfazer em qualquer momento. Então eu consigo entrar e sair rápido, que é uma grande preocupação que o investidor sempre tem. Na renda fixa é ainda mais fácil, né? Porque eu também consigo me desfazer, entrar e sair a qualquer momento, e até ele tem uma característica um pouco mais rápida de liquidação, que a gente fala, né? No ETF de renda variável, em 2 dias em que eu me desfizer daquele produto, o meu dinheiro está na conta.
e no ETF de renda fixa em apenas um dia ele já está na conta, então é até mais rápido que de renda variável. E, Eduardo, mas a recomendação que se tem quando alguém quer compor uma carteira, comprando ETF também, é que se compre o ETF para fazer essa negociação mais ágil ou que se espere um longo prazo, como é a recomendação do Itaú quando se fala em ações? Então, esse é um grande ponto. A gente sempre pensa em longo prazo, né? Tanto em renda variável quanto na renda fixa. Mas acho que a grande vantagem é, se o investidor precisar de liquidez durante uma trajetória, por alguma necessidade, perfeito, ele consegue se desfazer desse produto, né? Mas sim, é claro, a gente não incentiva o trade de curto prazo, né? A negociação de curto prazo. Então, mas acho que o grande conforto que a gente passa para o nosso investidor é, caso ele necessite, diferentemente de outros investimentos de renda variável, ou até mesmo de renda fixa, alguns têm aí uma janela de 30 dias, ou às vezes até uma janela mais longa. Diferentemente desses investimentos, os ETFs a gente consegue ter uma conversão, né, do nosso capital de uma forma mais rápida, tá? Boa. Legal. E Edu, fala um pouquinho pra gente, como é que a gente tem um mercado muito grande de ETF lá nos Estados Unidos, né, lá fora, né, a indústria já tá super consolidada. E como que a gente está aqui no Brasil em relação a esse mercado internacional hoje para o investidor que quer começar a operar com esses ativos? Exato. Bom, lá fora é uma indústria, como você comentou, né, Kleber, extremamente consolidada, né, e esse mercado ele começou principalmente a evoluir desde a última crise de 2008, em que o investidor foi em busca de mais transparência, de investimentos mais líquidos, né. Então, para vocês terem uma ideia, o mercado de ETFs globalmente já é um mercado de mais de 6 trilhões de dólares, né, e ele cresce numa velocidade de cerca de 20% ao ano, que é o dobro da indústria de fundos tradicional. Aqui no Brasil, a gente já vem vendo esse crescimento, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Era uma indústria que lá por 2016, 2017 tinha cerca de 5 bilhões de reais e hoje já tem mais de 30 bilhões de reais e mais de 200 mil cotistas fazendo uso desses produtos, né? Hoje a gente tem aí 23 produtos no Brasil. A Itaú Asset ela é a líder em quantidade de produtos, né? Hoje nós temos 12 produtos e acho que um grande ponto para comentar, que às vezes muita gente não sabe, o Itaú foi pioneiro na criação de ETFs no Brasil. Lá em 2004, com a criação do PIB11, que é um ETF que replica o índice de IBX50, né? Nós somos pioneiros e até hoje nós temos a maior prateleira de ETFs. E somos grandes entusiastas desse assunto no país. Que legal. Então, aproveitando, fala um pouco sobre o preço, Edu. Como é que funciona o preço do ETF? O que determina a variação desse preço também? Bacana, Rê. Então, assim como a gente estava comentando que eles replicam determinados índices, né? A variação de, por exemplo, um ETF de Bovespa vai estar totalmente ligada à variação do índice Bovespa. Usando o exemplo do Kleber da variação do início do call, né? O Ibovespa estava, supondo que o Ibovespa esteja, na abertura agora, o Ibovespa esteja variando 2%, 3%, o ETF de Ibovespa também vai estar variando 2%, 3%. Uma grande preocupação que o investidor sempre nos pergunta é, mas é possível o meu ETF de Ibovespa estar andando 4% enquanto o índice Ibovespa está andando 3%? Então, essas distorções não são nesse patamar, tá, gente? O que a gente tem eventualmente, tá, isso dura muito pouco tempo, dura alguma questão de segundos, são leves distorções de, por exemplo, o Ibovespa estar andando 2,04 e o ETF está andando 2,05. São distorções mínimas, né? Mas via de regra ele vai estar sempre muito colado, né? E acho que uma grande preocupação que o pessoal sempre tem se tiver um grande fluxo de compra desse ETF ou de queda, esse ETF vai descolar do que é o preço do índice que ele está replicando? Não, gente, não vai descolar, até porque a gente tem sempre uma figura no mercado chamada formador de mercado, né? Ou market maker, que as pessoas gostam de chamar, que é exatamente aquele agente que está sempre provendo liquidez e auxiliando a deixar esse preço muito aderente ao que é o índice que o ETF está replicando. Tá. E, bom, você já falou um pouco sobre todas as variações que a gente tem de ETFs, né? Tanto de renda fixa quanto de renda variável. Depois você pode até detalhar um pouquinho mais o que a gente tem disponível aqui. Mas se a gente tivesse que dizer aí para que tipo de investidor né, ou investidora é recomendado o ETF, a gente teria uma direção? É para todo mundo? Como é que a gente pode avaliar isso? Boa, excelente pergunta, né? Até um pouco daquela ponto de que a gente tinha comentado de horizontes, né? Assim, os ETFs eles são recomendados para todos os tipos de investidores, né? Então, como a gente tem hoje ETFs de renda variável e de renda fixa, né, você consegue ter, mesmo para aquele investidor que é conservador, que ele não tem nada, na recomendação dele não tem nada de renda variável, ele tem os ETFs de renda fixa ao seu dispor e para fazer essa exposição.
Logicamente que o tamanho da alocação dele em cada um dos ETFs depende do perfil de risco e aí da nossa recomendação e a quanto ele está direcionado, né? Mas sim, o produto ele é recomendado tanto para aquele investidor que está iniciando em bolsa, tanto para aquele investidor que está já sofisticado há muito tempo utilizando esses produtos. Tá? Só tem que tomar sempre o cuidado com o perfil de risco, né? Para aquele investidor que é muito conservador, se for olhar para um ETF, olhar para um ETF de renda fixa, não para um ETF de ações, né? Talvez essas sejam as diferenças, mas tipo, todo mundo tem perfil no sentido de poder ter o ativo na carteira, assim como fundo de investimento, como um papel, como uma ação. Acho que é isso que é importante deixar claro, né? Não é travado só para aquele investidor arrojado, agressivo, não. Ele é um instrumento como todos os outros, né? Exatamente. Acho que essa é a grande vantagem, né? Você consegue ter aquele investidor que está começando a ter um contato com o investimento e já fazendo uso dos ETFs, e aquele investidor que já é ultra sofisticado, que já utiliza os ETFs desde o seu início, desde lá de 2004, quando nós temos ETFs no Brasil. E para quem ainda não investe em ETF, Edu, o que a gente tem disponível para oferecer hoje? Excelente, Rê. Vamos começar então pela grade de renda variável, né? Nossos 9 ETFs de renda variável. Iniciando pelos índices amplos, né? Os índices que a gente conhece mais, que a gente ouve mais falar. Eu acho que o nosso carro-chefe, digamos assim, que a gente brinca, é o nosso BOVV11, que é o nosso ETF de Ibovespa. Hoje é um produto que já está com quase cerca de 6 bilhões de reais, então é um produto muito grande, né? Um produto que já está bem consolidado no mercado, e ele replica o índice Ibovespa, né? Então, assim, tem um produto com uma taxa extremamente competitiva. A taxa de administração desse produto é de 0,30. Seguindo pelos índices amplos, nós temos o PIB11 replicando o índice IBX50, que representa as 50 empresas mais negociadas, as 50 ações mais negociadas no Brasil, né? Seguindo nessa linha, a gente criou o SMAC11 mais recentemente, que é o ETF de Small Cap, que representa o universo das empresas, das ações com menor capitalização, né? São empresas com maior risco, mas também com um potencial maior de retorno, né? Sempre pensando naquela relação de risco e retorno. Esse ETF tem uma taxa de administração de 0,50, né? Acho que um ETF muito interessante também a gente comentar é o SPX11. Ele nos dá acesso ao mercado internacional, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,21 e hoje ele te dá a exposição não só ao S&P 500, mas também ao risco cambial, né? A variação do dólar. Então, o Kleber estava comentando um pouco no início da conversa do S&P 500. E a gente às vezes fica pensando, como que eu invisto nesses produtos ou nesses índices lá fora, né? E o ETF, o SPX11, é uma excelente forma de você ter a exposição não só ao dólar, mas também ao S&P 500 por uma taxa de administração de 0,21 e sem precisar enviar o recurso exterior. Então, aqui é uma grande sacada e uma grande facilidade para o nosso investidor, né? Seguindo nos índices de renda variável, o DIVO11, ele representa o universo das melhores pagadoras de dividendos, ele replica o IDIV, que é um índice da nossa bolsa, e captura essas empresas as maiores pagadoras de dividendos da B3, tá? E depois a gente vai para os índices que a gente chama de temáticos ou setoriais. Nos setoriais, a gente tem o FIND11 representando o setor financeiro. Você vai ter uma grande representatividade de bancos, né? Mas você também tem acesso a empresas como B3, a própria Cielo, que fazem parte desse índice. O MATB11 é um outro índice setorial que representa o índice de insumos básicos, que é basicamente um índice de empresas ligadas ao setor de commodities, como Braskem, Vale, Suzano. E os dois últimos representando um tema que está cada vez mais em evidência, que é o tema de sustentabilidade e governança corporativa, ou ESG, como a gente gosta de dizer, né? Então, a gente tem o ISOS 11 representando o índice de sustentabilidade e o GOV11 representando o índice de governança corporativa. Os ETFs de renda variável, tá, Renan? Edu, então me ajuda aqui. O investidor que já tem uma carteira de investimentos, ele pode usar o ETF para, assim, melhorar a sua diversificação, né, e até complementar algumas lacunas que de repente ele pode ter no portfólio. E aquele investidor que vai começar agora, ele tem no ETF basicamente quase que todas as classes de ativo disponíveis para ele diversificar a carteira, né? E pelo que você falou de custos, os custos são bem interessantes também em relação a fundos de investimento, por exemplo, né? Não, exatamente, Kleber. Ele tem assim uma grande vantagem em termos de taxa de administração, né? Um custo extremamente competitivo. Você veja, por exemplo, o BOV11, ele custa 0,30, né? É muito difícil você achar fundos de renda variável com uma taxa de administração tão competitiva. Dou um outro exemplo que é ainda mais competitivo. PIB11, né? A gente estava falando do ETF de BX50. Apenas 0,06% de taxa de administração. Então, assim, é extremamente competitivas essas taxas, né? E são, de fato, uma das grandes vantagens que o investidor tem em relação a outros investimentos
disponíveis no mercado. O investidor que tem aquela visão de longo prazo, né, que não tem aquilo que você falou, não é aquela visão de ficar fazendo trade, claro que ele pode, né, pode tradear ETF também se ele quiser, cada um vai ter o seu perfil aí de operação no mercado, mas aquele que carrega a longo prazo, o custo fica muito baixo na média em relação a outros ativos que ele poderia operar no mercado. Bem interessante, bem interessante. A gente fala muito de às vezes, fazer a matemática de juros compostos, né? De, você está pagando 1, 2, 3, 4%, dependendo de uma taxa de administração, e isso acumulado, como o Kleber comentou, faz muita diferença, com certeza. Com certeza, gente. Já escolheu muito seus bem, ETFs aí para carteira, Rê? Eu anotei todos e agora eu vou fazer um balanceamento aqui na minha carteira. Já separa uns de presente para dona Maristela aí. Boa ideia, gostei. Vou dar de presente ETFs. Gente, é um bom presente, né? Dar um investimento de presente de aniversário para uma pessoa. 10 cotas de BOR para Maristela. Né? Fica uma boa dica, obrigado. É um bom presente, mas desde que você fale que talvez ela não utilize no curto prazo. Imagina se sua mãe tivesse feito aniversário em fevereiro, se tivesse comprado o índice da bolsa ali no ETF, né? Para, Cléber. Você fala, mãe, espera até o próximo aniversário para talvez realizar o presente. Mas é importante... A gente antecipa o presente do ano seguinte, quando dá um investimento de presente. Mas aí você falou, mãe, a gente vai fazer um aporte a mais aqui. Um aporte a mais é bom, né? É redundante, né? Mas a gente vai fazer um aporte aqui no seu presente para melhorá-lo aqui, né? Mas é legal a gente fazer essa brincadeira para pensar na questão de visão de longo prazo, né? Por quanto o curto prazo pode ser perigoso para o investidor que quiser entrar nesse tipo de ativo. É verdade. Muito bem, gente. Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer. Na próxima vez a gente conta uns causos gaudérios por aqui. Obrigado, Rê, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês e sempre que precisar, estamos à disposição. Só uma última pergunta, Edu. Opa! Colorado ou Imortal? Colorado, né, gente? Fala sério. Esse é um assunto muito polêmico no Rio Grande do Sul, né? Eu precisava trazer isso para a discussão, achava importante. Hoje é o podcast do Grenal, hoje, então. Tomando chimarrão aqui também. Coisa boa. Eu, às vezes, gravo um podcast tomando chimarrão também. Eu não, pessoal, mas eu preciso aprender a fazer isso. Quem sabe? Legal, galera. Muito obrigado, Edu. Parabéns aí pelo trabalho. Volte mais vezes, viu? Obrigado, Kleber. Obrigado, Rê. Um grande abraço e um bom dia para todos vocês. Para ti também. Kleber, amanhã vamos tomar nosso café com canelas aqui neste podcast. Vamos sim, Rê. Obrigado aí, mais uma vez um beijo para dona Maristela e até amanhã. Até amanhã, obrigada. Obrigada a todos pela companhia no episódio e também tem live hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, não percam. Fiquem bem, cuidem-se. Amanhã a gente está de volta. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.